Na análise transacional, nós trabalhamos com o conceito de fomes e estruturação do tempo. É um dos tópicos dentro da análise transacional. O que são fomes? Fome, na psicologia, dentro da nossa escola de psicoterapia, fomes são necessidades que nós temos, não necessariamente a fome de comida, mas que, como a fome de comida, a gente procura saciar essa fome de alguma maneira. Quais são as fomes que nós temos? A primeira fome é a fome de estímulos. Todos nós temos necessidade de estímulos, principalmente estímulos físicos. Então, nós temos necessidade de ouvir sons, nós temos necessidade de toque, nós temos necessidade de sentir cheiros, nós temos necessidade de ver coisas bonitas. Então, se uma pessoa, por exemplo, dentro da prisão, faz algo muito grave, qual que é o grande castigo a que ele submete essa pessoa? Fica na solitária. Na solitária, se a pessoa passa de 48 horas, 72 horas, as chances de ele enlouquecer são muito grandes. Por quê? Porque não há estímulos. A pessoa não... Até o cheiro vai sentir, mas não ouve som, não tem contato físico, não tem contato com outras pessoas. Então, todos nós temos necessidade de estímulos físicos, das mais variadas naturezas. A segunda grande fome é a fome de reconhecimento. Por isso que nós buscamos e trocamos carícias, sinais de atenção e reconhecimento uns com os outros. Todos nós, sem exceção, precisamos ser reconhecidos. Nós precisamos que as pessoas reconheçam a nossa existência, que nós estamos lá. Então, qual é a pior coisa que pode acontecer? As pessoas falam assim, é o ódio. Não é o ódio. O ódio ainda fornece carícias. A pior coisa que pode acontecer é indiferença. Por isso. Então, por exemplo, se eu te odeio, pelo menos eu estou emitindo um estímulo para você. Estou te xingando, mas se eu te xingo, é porque eu reconheço sua existência. Agora, quando eu não estou nem aí, eu nem perco meu tempo. Isso é a pior coisa que pode existir no ser humano. Então, todos nós temos necessidade de reconhecimento. Ou quando que o casamento acaba? Quando odeia, ainda existe chance de casamento continuar, que ainda existe troca de carícias. São carícias altamente negativas, né? Agora, quando existe a indiferença, aí acabou o relacionamento. Uma pessoa que vem na terapia porque está em jogo, ela está jogando com uma outra pessoa. No momento em que você faz terapia e você percebe que você está jogando e sai do jogo, existe uma reação da outra pessoa, porque a outra pessoa precisa jogar. Ela está com você porque ela está jogando. Se você para de jogar, ela escala. Ou ela arranja um outro jogador, e aí a relação acaba mesmo. Ou existe um escalonamento, uma escalação de sentimentos negativos, e aí tem que tomar cuidado, pode existir uma violência grave, porque a pessoa entra em desespero. O que está acontecendo? Ele sempre jogou comigo, eu sempre fui um perseguidor, ela sempre foi a vítima, e agora ela não é mais vítima. Meu Deus, com quem eu vou jogar? A pessoa enlouquece. A gente pode convidar o outro a mudar, é um convite, mas ele vai mudar se ele quiser. Né? Reconhecimento, nós já vimos. Qual é a terceira forma? Estruturação de tempo. Todos nós estruturamos o tempo de alguma maneira. A gente dedica um tempo para a família, um tempo para casa, um tempo para nós, um tempo para o tratamento médico, um tempo para o grupo de saúde mental, um tempo para lazer, um tempo para jogos, um tempo para amigos. O que nos leva a estruturar o tempo da maneira como nós estruturamos?
é a maneira como nós buscamos os nossos padrões de carícia. Então, se você quiser saber por que você divide o tempo do jeito que você divide, certamente isso está ligado aos tipos de carícias, que são sinais de atenção e reconhecimento, que você mais busca na sua vida. O apresentador de TV é o profissional mais remunerado do planeta, porque ele te ajuda a estruturar o seu tempo. O programa XYZ, né? Você começa a assistir, aí quando você percebeu, já passaram o quê? 2, 3 horas, porque eles ajudam você a estruturar o seu tempo. Quarta fome, de posição existencial. O que é fome de posição existencial? São as crenças que eu tenho sobre quem eu sou, quem são os outros e o que é a vida. Todos nós buscamos estabelecer nossas crenças centrais sobre a nossa identidade, a identidade dos outros e a vida em geral. Como é a vida? O que eu vou esperar da vida? Porque isso nos dá segurança para nós nos relacionarmos uns com os outros e para eu saber o que eu posso esperar dos outros. Então, todos nós buscamos nossa posição existencial, a gente tem necessidade de reforçar a nossa posição existencial. Vamos supor que eu tenha a posição existencial. Eu sou um estúpido e os outros são espertos. O que acontece no script da nossa vida? A gente busca sempre reforçar inconscientemente a nossa posição existencial. Então, eu vou me relacionar com pessoas e eu vou fazer coisas que confirmem que eu sou um estúpido. Porque se o meu pai interno diz para mim, você realmente é um estúpido, e eu bancar o inteligente e me sentir uma pessoa realmente sábia, eu estou contrariando a voz do meu pai crítico interno. E a minha criança vai ter medo de peitar o meu pai interno. Então, eu prefiro, olha, mas isso que é a psicologia, eu prefiro me sentir estúpido e concordar com o meu pai crítico interno a me sentir um sábio, um grande homem inteligente e ter medo da punição do meu pai interno. Vai que amanhã eu tenho um câncer incurável, vai que amanhã Deus tira a minha vida. São tudo reflexões que vêm do nosso diálogo interno negativo. Então, às vezes, você vai conhecer pessoas que fazem burrada uma atrás da outra. A gente repete os mesmos erros. Eu divorciei porque esse meu marido batia em mim, mas agora eu estou apaixonada por outra pessoa. Depois de um ano eu descobri que é a pessoa que também bate em mim. Eu saio de um alcoólatra e me apaixono por... Nossa, que coincidência, me apaixonei por outro alcoólatra. O que é isso, gente? Inconscientemente, nós buscamos pessoas e coisas que reforcem a nossa posição existencial, para que a gente não entre em conflito com o nosso pai interno. A fome de acontecimentos novos seguidos. As pessoas pagam caro para colocar o cinto e descer aquele negócio doido. Chegou? Eu quero ir de novo. O que é isso? Adrenalina. Nós temos fome de adrenalina. Em outros momentos, nós buscamos incidentes. Alguma coisa nova para quebrar a monotonia. E para quebrar a monotonia, às vezes a gente faz bobagem. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Fome de sexo é uma questão biológica, né? Por isso que a gente não precisa nem comentar isso. Por que nós temos fome de liderança? Nós temos necessidade de líderes que nos ajudem a estruturar o tempo e a conquistar os nossos objetivos. Então,
Por isso que as pessoas têm necessidade de escolher líderes. Muitas vezes escolhem líderes errados, mas nós temos necessidade de ter líderes. Bom, então, diante de todas essas fomes, nós estruturamos o nosso tempo. E quais são as 6 formas pelas quais nós estruturamos o nosso tempo? Primeira forma de estruturar o tempo é o isolamento. Então, o que é o isolamento? Vamos supor que você está aqui no grupo, você está pensando em outra coisa. Então, você não está interagindo com o grupo. Você está pensando no seu trabalho, você está pensando o que você vai fazer quando sair daqui. Você não está transacionando com o grupo. Você está presente em corpo, mas ausente em espírito. Às vezes a gente precisa ficar em isolamento. Às vezes a gente precisa meditar, a gente precisa refletir. Mas existem formas de isolamento, como por exemplo, total retraimento social, geram problemas, porque essas pessoas, em geral, têm uma carga, uma bateria muito baixa de hábitos. A outra forma de estruturar o tempo é através dos rituais. O que são rituais? São as coisas que a gente faz mecanicamente e que geram um pouquinho de troca de carícias. Tipo, e aí, Dona Maria, tudo bem? Você não quer saber se ela está bem. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. E aí, se a pessoa começa a falar como realmente está, e esse cara é chato, a gente precisa de rituais para trocar minimamente carícias. Existem os rituais religiosos, né? Existem rituais de casamento. Você chega em casa, dá um cumprimento do marido, para a esposa, aí como é que foi e tal, mas ainda é um nível de ritual, não existe uma troca mais intensa de carinho. Existem os rituais negativos, como compulsões, né? Tem pessoas que são compulsivas, então ele tem um ritual de checar a maçaneta 30 vezes antes de deitar. É um ritual, mas é um ritual negativo. Atividade. Na atividade já existe um nível maior de troca de carícias. No isolamento, em geral, a pessoa fica na criança interna. Os rituais, em geral, são programados pelo pai interno. Na atividade já começa a entrar o adulto. Então, na atividade, você está fazendo alguma coisa. Em geral, trabalhando. Mas, por exemplo, se você está cozinhando, você está fazendo uma atividade. Exercício físico, você está fazendo uma atividade. Estudando, você está fazendo uma atividade. Então, na atividade, existe um nível maior de troca de carícias, porque você está produzindo algo e outras pessoas estão respondendo à sua maneira de produzir. Puxa, que bom trabalho. Puxa, que droga de trabalho. Então, são carícias condicionais. Podem ser positivas ou negativas. Um nível maior de troca de carícias já ocorre com os passatempos. Os passatempos são bate-papos. Existem bate-papos característicos, por exemplo, falar mal do marido, da esposa, né? Falar mal do patrão, falar mal do chefe, falar mal do trabalho. Nós temos muitos tipos de bate-papo. Os bate-papos, em geral, são superficiais, mas existe uma troca maior de carícias do que nas atividades. Depois vem os jogos psicológicos. Nos jogos psicológicos, as carícias são sempre de má qualidade. Então, os jogos psicológicos são formas sempre negativas de a gente estruturar o nosso tempo. Dão aquelas carícias que a gente já conhece. A gente já está acostumado com aquelas carícias negativas e a gente se vicia nelas. Por exemplo, você sabe, se você ligar para aquela pessoa, você vai ouvir a bombrina. Você já sabe disso. Por quê? São carícias ruins, mas que já me acostumei. E eu sei, você mantém certos relacionamentos que vão te garantir, é garantido que você vai receber uma carícia. Geralmente negativa, lógico. Mas pelo menos está garantido, eu não vou morrer sem carícia. Lembrem-se,
O ser humano vive com carícias negativas, mas ele não vive sem carícias. Finalmente, a intimidade. Não existem máscaras, não existem barreiras. Você expressa exatamente aquilo que você está sentindo no momento. Outra pessoa expressa o que ela está sentindo no momento. Não existem barreiras, não existem máscaras. Existe uma troca intensa de carícias. E a maior parte das pessoas evita a intimidade. A intimidade é o grande clímax da relação humana. Você consegue se relacionar com uma pessoa sem máscaras. E por que a gente evita a intimidade? O grande problema é que quando você se abre totalmente, você não sabe o que você vai receber. O ideal seria que nós ocupássemos uma parte importante das nossas vidas com intimidade. Por exemplo, se você tem um companheiro de vida, um parceiro, um amigo, esposa, de 100% do tempo, qual porcentagem de tempo você realmente está em intimidade? Intimidade não quer dizer física. Não estou falando de intimidade física, não. Intimidade afetiva, emocional, com seu parceiro, dizendo exatamente: olha, eu estou me sentindo hoje assim, assim, assim. Fala a verdade. Quantos por cento do tempo você realmente está em intimidade? A maioria das pessoas substitui o quê? A intimidade pelos... O jogo é o maior... Os jogos psicológicos são os maiores concorrentes da verdadeira intimidade. Por que a gente prefere o jogo? Porque a gente já sabe qual é o resultado, é previsível. E para nossa segurança psicológica, previsibilidade é uma coisa muito importante. Eu prefiro saber que o outro vai me tratar mal, mas pelo menos eu já sei como ele vai me tratar. De repente, ele falar alguma coisa, fazer um gesto que me pega de surpresa. Então, o ser humano nasceu para a intimidade, mas nós fugimos da intimidade porque nós não temos, muitas vezes, recursos internos, que nosso adulto está enfraquecido, nossa criança livre, a gente não entra em contato com ela, e aí a gente tem uma enorme dificuldade de se abrir realmente em um relacionamento. Eu não estou falando necessariamente de relacionamento marido e mulher, não, tá? Pode ser pai com filho, colegas de trabalho, colocar um traço proporcional à quantidade de horas que você passa em cada forma de estruturar o tempo. Então, isolamento, rituais, atividade, passatempo, jogos psicológicos, intimidade. Intimidade está muito pequena, isolamento está muito alto. Agora, se você passa boa parte do tempo em intimidade, em atividade, fazendo alguma coisa, pouco tempo em isolamento, quase nada em jogos psicológicos, você é uma pessoa saudável emocionalmente, porque você troca carícias positivas, rever posições, rever atitudes e um passo de cada vez